Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 3 de julho, agora na Espanha, 21 horas e 40 minutos, no Brasil, 16 e 40 da tarde. Gente, a BTC startou uma tendência de alta aqui no 4 horas e vai para romper esse último topo aqui em 31.431, desenhado em 23 de junho. As bolinhas migraram para baixo, agora se romper 31.431, é chapéu pro palhaço. É possível que rompa enquanto eu tô fazendo aqui o vídeo. A máxima até agora hoje foi 31.350. Se romper 31.431, na minha leitura só para em 36 mil dólares. Agora eu vou pular para o gráfico semanal para a gente ver a maravilha que a BTC está desenhando. Só vai parar na próxima lower aqui da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial. O que está segurando a BTC aqui no semanal é a linha superior da nuvem, que está exatamente em 31.600, 31.700. Se furar a linha superior da nuvem, aí não tem nada que segure ela até a próxima lower, que está num patamar ali próximo de 40 mil. Na minha leitura vai bater 36, formar um pullback para depois eventualmente avançar para 40 mil. O mais interessante aqui é o MACD, a exponencial curta voltou a cruzar de baixo para cima lenta. A última vez que a BTC fez esse remoleixo aqui, ó, de ameaçar cruzar para baixo e depois cruzar para cima, foi aqui, ó. E aqui foi exatamente em setembro de 2020. A BTC catapultou de 10 mil em direção a 64 mil. Foi a última vez que ela fez esse remoleixo no gráfico semanal aqui no histograma no MACD. Então é bem provável que a gente vá experimentar uma belíssima pernada impulsiva. Agora vamos ver como é que está o Renko, que é um gráfico atemporal. Ó, voltou a ameaçar desenhar o nosso box em direção ao target subsequente desse box, que é 32 mil dólares. Se a gente bater 32 mil, desenha mais um box, mas na minha leitura, esse gráfico sendo atemporal, isso aqui vai desenhar rapidamente uma sequência de dois boxes compradores, mais três na verdade, em direção a 36 mil dólares. Vai ser o box de até 32, depois mais um box até 30, aí mais um 33, 34, 35 até ir a 36, né? Na verdade, na verdade, essa onda 5 vai desenhar uma sequência de boxes compradores que vai levar a BTC até 36 mil dólares. No diário, a BTC tá uma maravilha, rompeu aqui já a nossa LTB, que era a aresta superior da nossa cunha triangular, e vai se desdobrar em direção a 36 mil dólares. No intraday, todos os sinais fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Tava uma reguinha perfeita a BTC durante o dia, muito previsível a movimentação, batia na upper, voltava para VWAP, batia na lower, voltava para VWAP, ameaçou aqui esgarçar a upper, voltou para VWAP, depois testou aqui, ameaçou esgarçar a lower, voltou para VWAP, aí foi chapéu pro palhaço. Agora a gente está indo forte em direção àquele topo lá no 4 horas, que se for rompido, vai levar a BTC em direção a 36 mil dólares. Na seara fática, a Receita Federal norte-americana está exigindo da Kraken a produção de um relatório de usuários com todas as transações criptográficas num valor total igual ou maior que 20 mil dólares. Lembrando que a Kraken levou esse assunto aos tribunais norte-americanos e perdeu. Ou seja, agora a Kraken tem que entregar esses relatórios. E a Receita Federal norte-americana já avisou que vai criar uma normativa para que todas as exchanges façam o mesmo. E o gerenciador, o operador de caixas eletrônicos criptográficos Bitcoin Depot, estreou na Nasdaq. É o novo normal. Agora as grandes corporações de capital aberto no mercado financeiro tradicional, que operam também na criptografia, abrindo capital. A Coinbase é uma grande corporação de capital aberto na Nasdaq. Agora, cada vez mais haverá novas corporações empresariais de capital aberto operando no mundo cripto. E o Vitalik Buterin, o mais icônico cofundador da rede Ethereum, reportou que nem todos os seus Ethers, as suas ETHs, estão em staking. Segundo ele, é muito complicado colocar
boa parte das suas ETHs em staking pelo fato de que a maioria dos seus Ethers estão guardadas em cold wallets com multi-assinaturas, que são cold wallets conhecidos como multisig. Ou seja, é preciso mais de um usuário para assinar esses cold wallets. Normalmente são cold wallets onde as 24 palavras, na verdade, estão pulverizadas em grupos distintos de 8 palavras. Cada um deles tem que assinar. Segundo ele, é muito complicado fazer o stake e o unstake de ativos nessas condições. Como ele falou que boa parte dos seus Ethers estão em carteiras que exigem a assinatura de mais de um usuário, ele não coloca a integralidade dos seus ETHs em stake. Enfim, é uma questão pura de segurança, mas é possível fazer o staking de Ether usando um cold wallet, mas essa operação fica mais viabilizada quando um usuário, como no caso os meus ETHs estão em stake, mas eles estão custodiados num cold wallet, onde eu assino, mas se for necessário a assinatura de mais de um usuário, tem que haver uma concomitância da integração dessa carteira, desse public address, com os cold wallets de todos os usuários que são necessários para assinar essa carteira. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a França planeja manter uma presença policial massiva para reprimir o que ainda resta dos tumultos. A convulsão social na França ainda não terminou e o Macron está pressionado para pôr fim a essa série de motins que agora começou a afetar, inclusive, a agenda de moda de Paris. A marca Celine cancelou toda a sua agenda de desfiles, enfim. Vamos ver se a França consegue resolver esse imbróglio. E um general russo continua desaparecido, sob suspeita de que teria relação com o grupo Wagner. E o Putin promoveu uma reunião em que o ministro da Defesa, o Sergei Shoigu, reportou que todos os focos de insubordinação em relação às forças militares do Kremlin foram completamente aniquilados e neutralizados, por assim dizer. E o que chamou a atenção nessa reunião foi um general de 4 estrelas que segue desaparecido. Enfim, o fato é que ele provavelmente ou está preso ou teve algum outro fim, mas o fato é que todos os focos de traição dentro do primeiro escalão das forças do Kremlin estão neutralizados, segundo o ministro da Defesa russo. E a China, agora no final da tarde dessa segunda-feira, restringiu a exportação de todos os metais destinados à fabricação de semicondutores, principalmente galho e germânio. Segundo analistas, seria uma retaliação da China quanto à restrição na importação de semicondutores, já que, para quem não sabe, os semicondutores estão se transformando em armas, insumos na fabricação de armas militares, principalmente agora que a inteligência artificial está ganhando e galgando novos patamares, e com certeza a próxima geração de armas militares vão necessitar de insumos envolvendo semicondutores, e essa restrição a esse metal provavelmente vai promover uma nova corrida por insumos de semicondutores que obviamente serão a base da fabricação da nova geração de armas militares dessa próxima geração de armas. Enfim, gente, a BTC segue claramente promovendo uma explosão ascendente decorrente dessa bandeira que ela desenhou aqui no 6 horas. A gente fez um mastro que levou ela até 31.431. Agora a gente chegou a fazer a máxima em 31.380. Se romper 31.431, a BTC só para em 36 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã. Grande abraço. Fiquem com Deus.